nós paramos no elemento 3, né? É, mas eu não sei se eu cheguei a dizer, né? É um processo de mutação, né? Acho que falei sim. Então, a mutação do 1 que vira 2, que vira 3. Então, Adão, voltando à história, tá? A história lá do fictícia, lá do Adão. Voltando ao Adão, ele mesmo com o filho, ele continua ainda, talvez um pouquinho mudado, mas ele continua ainda com seus instintos naturais, né? Selvagem, egoísta, autoritário, ele ainda continua. Mas o filho traz um pouco mostra um pouco de sentimento, mas muito pouco, não faz muita diferença. Mas esse pouco é suficiente para que, num determinado momento, Adão estava nas suas explorações, e aí ele percebe, no alto de uma montanha, ele olha para baixo e ele começa a perceber algumas espécies. E nessas espécies, ele vai perceber os animais e as suas companhias, né, que são os pares, né, os casais, né, do animal isso, do outro aquilo outro. E vai perceber. O que ele viveu isso várias vezes, ele viu várias vezes esses casais, mas nunca tinha percebido que havia o casal. Daí é onde eu digo, de repente, o 1, quando o 3 nasce, começa a despertar, mesmo imperceptivelmente no primeiro momento, algumas coisas nele, que aí já é o processo da mutação, porque ele já está entrando em 3, entende? E aí ele percebe ali que há relação, que há ternura, que há uma... Não, ternura não, esquece a ternura. Ele começa a perceber que há uma combinação, né? Combinação de corpos, há uma combinação de... chegando aí para uma ideia do companheirismo. Então isso aí já é um processo do 3. Só que, de repente, o tempo vira e as nuvens começam a aparecer, o tempo começa a fechar e o vento vem, aí ele olha e percebe ainda que aquelas mesmas espécies estavam correndo porque estavam indo para os seus abrigos. E ele percebe isso, ele nota os abrigos. Aí vem um sino nele. Que sino é esse? É o sino da responsabilidade. Porque ele vai e percebe o seguinte, caramba, eu tenho lá uma mulher, eu tenho lá um filho, e eu preciso, como eles ali, eu preciso cuidar, protegê-los. E aí é a hora que ele começa a pensar nisso aí, na construção do abrigo, na casa, na estrutura. Mas ele sabe que para construir a sua casa, o abrigo que vai ser também para a proteção dos seus, vai exigir muitos esforços, muita disciplina, muita organização. Vai exigir com que ele saiba que tudo começa aqui na base. Então ele vai se esforçar para fazer uma base segura, uma sapata, um alicerce seguro. Só que isso tudo é muita exigência física, é muita exigência corpórea, é muita exigência de responsabilidade. Mas ele entra no ciclo da responsabilidade em 4. A responsabilidade do abrigo, a responsabilidade de se organizar, é o trabalho. E aí é o momento em que ele começa, e olha que a gente está falando do 4. O 4 é o quadrado. O quadrado tem limite. O quadrado é matemático. Então ele precisa também saber lidar com os limites. Ele precisa saber lidar com os cálculos. Ele precisa ser metódico. Estamos em 4. E tudo pela responsabilidade. Mas ele sabe que é o momento da honestidade. Eu preciso ser honesto agora com ela e com ele. Porque eles dependem de mim. Eu não dei a menor condição para que ela pudesse ser ela mesma. Entendo a sua individualidade, entendo a sua independência, e nem ao filho, eu dominei. Então ele começa a ter uma outra consciência, que é a consciência em 4.
E nisso ele trabalha pra caramba, trabalha e vai construindo o seu abrigo. Só que isso desgasta, isso leva tempo, isso não é da noite pro dia. Isso, nos tempos atuais, envolve muitas coisas, entre elas a própria economia. Né? A economia não dá só da economia ciência, mas da economia de economizar, de poupar. Como eu disse, ser metódico, saber calcular. Só que a obrigação dele, o sentido de obrigação dele passa a ser muito gritante. E aí ele trabalha, sabe? Ele entra numa coisa de que enquanto eu não concluir essa responsabilidade, essa obrigação, eu não vou parar. E aí há um risco, porque às vezes ele se desgasta tanto fisicamente que acaba podendo até mesmo ficar doente. E se ficar doente, ele também teria que ter tido a poupança, o plano de saúde, né, a economia necessária para poder cuidar da saúde, para também poder continuar suas responsabilidades e obrigações. Esse é o 4. Só que depois de que se consegue isso, depois que se trabalha tanto, né, o que se quer? Né? Quando você aí que trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, e trabalha já há um ano, o que você quer depois de um certo desgaste? Você quer férias. E é o que ele ali, em 5, é o que ele quer. Em 5 ele quer as férias. Em 5 ele quer curtir. O elemento 5 é o elemento da liberdade, do gozo. É o gozo. E o gozo em todos os sentidos. Gozo do gozo mesmo, mas no sentido da paixão, do tesão. É o gozo de aproveitar a vida, é o gozo de desfrutar a vida, é o gozo das férias, sabe? O elemento 5, gente, a meu modo de ver, é 1, 2. Talvez a gente tenha 3 números, mas talvez o mais complexo de todos os números, de todos os elementos numerológicos, é o 5. É o mais complexo de todos os elementos. Ainda porque ele é o elemento do meio, o elemento do eixo, quando a gente está falando de elementos primários, que vai de 1 a 9. Sabe? Vai de 1 a 9, então o 5 é o que está no meio, dividindo 4 para a esquerda, 4 para a direita, digamos assim. Os 4 da esquerda são os telúricos, de 1 a 4. São os mais exigidos dentro da coisa da realidade, do que se toca. Né? Não necessariamente do que se sente, mas do que se toca, do que se obriga a ser, fazer, né? Da responsabilidade do dia a dia, dessa coisa existencialista. Já do 6 para o 9, já vem outra natureza, porque é uma natureza mais sensível, mais sensitiva, mais delicada, enfim, daqui do 6 para lá. Então, o 5 está no meio. E quando se está no meio, e nesse caso é o ponto de equilíbrio, não pode tender muito para um lado, nem pode tender muito para o outro lado, não pode tender pouco para um lado, nem pode tender pouco para o outro. Então você se exige a um balanceamento, a uma necessidade de temperança contínua. Só que é no 5 que começa a trabalhar a mente. A mente começa, porque até de 1 a 4 é tudo muito físico, muito telúrico, como eu disse, né? Coisas da terra, né? É onde você tem a necessidade da comida, onde você tem a necessidade do sexo. Isso é de 1 a 4. Né? O 4, por exemplo, quando sexo, o 4, porra, na maioria das vezes ele nem sabe fazer amor. Ele faz sexo, mas não sabe fazer amor. Por isso que muitas das vezes a gente vai num prostíbulo e tem muitas pessoas 4. Por quê? Porque em casa, onde tem que curtir as afeições, o amor, a paixão na relação, né? O fazer o amor, muitas das vezes ele não sabe. E aí ele vai fazer essa situação em outra. Estou sendo claro aqui, porque a gente trabalha o quê? Por que eu amo também a numerologia? Não só pelo lado sensitivo que ela nos obriga, mas também pela matemática, estatística que ela estabelece. Né? Então, quando chega no 5, ele já está no outro sentido. Ele já se desprende dessa coisa telúrica, dessa coisa do sexo pelo sexo,
sabe? Ele se desprende da responsabilidade, mas sem necessariamente perder a responsabilidade. Aliás, ele vai em busca no 5 para a liberdade, mas sem necessariamente perder a responsabilidade. Embora no 5, dependendo por isso de complexidade, ele pode acabar se tornando um aventureiro, ele pode acabar se tornando um irresponsável, entende? Então, ele precisa realmente saber gozar a vida, aproveitar muito bem a vida na forma do prazer. Tanto que o lazer é muito importante para um 5, o prazer é muito importante para um 5, a inteligência também começa a aflorar no 5, até porque você precisa de inteligência para poder fazer o balanceamento, para saber lidar com o juízo pelo discernimento. Está no 5. No 5, estatisticamente, daí também a complexidade é onde está um grau de mediunidade, está um grau de sensibilidade mediúnica, que tem a ideia do espiritual, do sensível. Né? Por quê? Porque é um momento que ele tem que ter os dois. Porque ele está muito próximo do 4, que é físico, e está muito próximo do 6, que é sentimento. Entendeu? Então, é muito complicado o 5. Tanto ele é tão complicado que dentro da ideia estatística, muitas vezes, essas pessoas elas vivem sob dúvidas. O que é horrível para um 5. Mas, estatisticamente, o 5 é um dos elementos que mais dúvida tem. Enquanto o 7 tem muita curiosidade, o 5 tem muita dúvida. E às vezes essa dúvida, dependendo de como ela é intensificada sobre aquele corpo, aquela mente, aquilo pode gerar uma disfunção psicológica, psíquica, entende? Mas o fato é que ele curte, o fato é que ele pega aquela família que tinha responsabilidade e ele a surpreende, porque ele fala, olha, vamos viajar? Sabe? Mas amor, a gente tem que economizar. Não, vamos viajar. Pô, a gente já comprou a nossa casa, a gente já tá, eu já estou com um trabalho fixo, entendeu? Passei no concurso público, a gente já conseguiu fazer o financiamento e está dando para pagar, ou a gente já pagou a última parcela. Então, tem uma justificativa meio racionalizada, porque aí sim, do 4 para o 5, tem já um processo de racionalização. Entende? Entretanto, não quer dizer que seja isso só isso. Por isso que eu falo, tudo tem combinações numerológicas. Lembra que eu falei em alguma aula do 0? Então, se você pega, não gosto desse papo de aula agora mais, eu gosto de apresentação, tem uma apresentação que fala do 0. Então, se a gente pega um 5 que advém de 50, tem um 0 ali perto do 5. E se o 0 está na alienação, corre-se o risco, então, dele tomar um impulso, né? Larga a família, ele sai para o lazer, ele sai para o prazer, ele sai para a aventura, entende? Ele corre o risco de irresponsabilidade. Então, a análise, precisa-se de análise na numerologia, sabe? Enfim, daí ele vai para o 6. Aí quando ele faz tudo isso, quando ele vai, porque o 5 também tem a coisa de namorar, entendeu? Então é importante namorar a vida, é importante namorar a namorada, a esposa. Às vezes o cara ou a mulher são casados, mas não namoram. Namoravam quando eram namorados. Quando casaram, deixaram de namorar. Dependendo da intensidade da influência 5 sobre essa ou sobre esse, o que pode acontecer? Entende? Haver um processo de desânimo, de frigidez na relação quando era para ser mais aquecida. Porque o 5 gosta de tesão, gosta de prazer, gosta de estar dentro de um pique, ele tem muita energia também, sabe? Ele é eletrizante. Tanto que é muito bom se fazer atividade esportiva. Quando, por exemplo, no caso, se você constatar que você no ano 2024 você está sob fortes influências do elemento 5, certamente deve fazer atividade física, porque tem muita energia, sabe? E aí, lembra que eu falei que o 5 pode levantar dúvidas? Se tiver dúvida, a melhor maneira de você responder as suas dúvidas com clareza é através de quê? Vai fazer atividade esportiva, vai liberar a mente, vai liberar endorfina,
Entendeu? Vai caminhar, vai fazer isso, porque isso vai ajudar com que os seus neurônios consigam se ajustar a ponto de que as dúvidas elas sejam sanadas. Entende? Porque elas vêm, porque lembra que o 5 também tem inteligência. Mas às vezes a inteligência fica um pouco meio dispersa, fica meio perdida em várias outras coisas e tal. É como eu falo sempre, tem que ter, não importa, não adianta saber o que está na previsão para você, mas o que importa é saber o seu comportamento. Porque às vezes vem uma coisa boa, dependendo da combinação, pode vir um afortunamento, uma sorte sobre alguma coisa. Então você também, se você sabe que ali pode vir uma coisa boa, você fica de braços abertos. Se pouco tem a fazer, mas não necessariamente que nunca vá ter nada a fazer se tem uma coisa boa. Às vezes precisa de um comportamento para que você absorva aquela coisa boa. E se for coisa ruim, você também tem que ter um comportamento para se livrar daquilo, para se desviar daquilo ou para assimilar aquilo ali e suplantar aquela coisa que não fora boa e passar por cima daquilo. Entende? Então, no caso agora, já que eu aprofundei no 5, embora o 5 tem muita coisa, como eu disse, ele é o mais complexo, daí ele tem muita linha de informação. O espiritismo é uma linha de informação no 5, a inteligência é uma linha de informação no 5, a jogatina, a libertinagem é no 5, entendeu? O lazer, o prazer, a paixão, o namoro, sabe? É no 5. Então tem muita coisa no 5, muita coisa. Até porque ele precisa ser essa muita coisa, porque ele precisa compreender um tanto os dois lados para ele poder também se respaldar na hora de fazer uma temperança, ou na hora de ser diplomático para contrabalançar uma situação em relação à outra. Então, por exemplo, se você combina 2 com 5, você dá um excelente diplomata. Olha aí quanta coisa. Né? E no 6 é a família. Porque no 6 é a hora que ele pega, depois disso tudo, que ele viajou, ele fez, ele galinhou, ele fez um monte de coisa. Aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai olhar assim, caramba, eu me diverti, eu fiz, aconteci. Agora entra a família. Aí é a hora que ele pensa, pô, mas aí também, né, sem família não adianta. Então, aí vem o sentimento do amor, da família, da ternura. Agora que começa a entrar a ternura é no 6, sabe? O afeto vem no 6, sabe? Um grau de solidariedade um pouco mais seletiva vem no 6. Por que um pouco mais seletiva? Porque é no 6 que tem a afetividade do colega do trabalho, a afetividade dos vizinhos, a afetividade da família, a afetividade de um amigo que se torna um irmão. Então é um 6 assim. Agora o 6 é feminino. O 6 tem um lado muito feminino. Aquela parte que a Eva no 2, né, que na mutação, né, o Adão não conseguiu vislumbrar muito o sentido de Eva, enquanto o aspecto feminino, o aspecto sensível, ele vai conseguir isso no 6. É no 6 que ele vai assimilar o lado feminino dele. O Adão vai analisar o lado feminino dele em 6. Aí quando eu falo Adão, eu também estou falando da Eva, tá? Porque aqui é só simbologias. Então, quando uma mulher, por exemplo, ela está em 6, ela está em feminilidade, ela está em vaidade, ela está em colorido, ela está em harmonia, ela quer isso, ela quer coisas bonitas, ela quer coisas boas, ela quer conforto, ela quer paz também, né? Porque no 2, lá no 2, o Deus tinha dado o quê? A pacificação. Então ela quer paz no 6. Então ela quer paz para ela, quer paz para a família, ela quer paz para o mundo, ela quer paz geral. Então aquela qualidade de educação que a Eva tinha lá, no 6 ela é aprimorada para ser uma educação maior, mais coletiva. Então ela se torna uma professora primária, universitária, do colegial, sabe? Mas ela também é leveza, ela também é arte, ela também é a sensibilidade feminina. Então ela tem a moda, ela tem a própria da família dentro das prendas domésticas, ela tem a gastronomia, ela tem, enfim, é por aí, por aí.
parar um pouco, tá bom?